Vamos lá, começar com uma musiquinha. Seu lugar, como um dia após o outro. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Boa noite, Carolzita. Seja bem-vinda. Bom dia, Aline. Oi, prima. Seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo aqui a música? Me diga aí, ó. Estão me vendo bem também? Preciso saber se está tudo aí funcionando direitinho. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Carol. Cansado de vencido nessa pouco. Estão ouvindo aí também a musiquinha? Hoje tem até musiquinha. Vamos falar de procrastinação, a gente precisa estar animada, né? Ai, que bom, que bom. Então vamos lá, ó. Eu vou convidar aqui as minhas amigas, porque esse tema eu tenho certeza que quanto maior o alcance, melhor será. Convide aí as suas amigas para participarem conosco hoje dessa live. Vou mandar aqui o convite. Vou falar também com o pessoal do grupo. Vamos lá. Vamos convidar. Convidem aí. Boa noite, genro. Seja bem-vindo, querido. Ó, tô escutando alguém aqui. Tô escutando alguém aqui embaixo. Vamos lá, vamos convidando. Deixa eu convidar aqui. Um dia após o outro. O tempo é que dirá. E nada como um dia após. Ah, tá. Tô escutando ele aqui. É isso aí, gente. Super animada para falar hoje para vocês sobre como a gente não pode procrastinar. Mas enquanto estamos aguardando aí a galerinha que eu encaminhei os convites, e acredito que vocês também encaminharam o convite. Eu quero falar, deixa eu só desligar aqui. Eu quero falar para vocês, né, do meu grupo do WhatsApp, que é um grupo assim que tá bombando para mães que desejam fazer uma nova construção na sua maternidade, se reposicionar na maternagem, construir uma maternidade com mais autoridade, sem culpa. Venha para o meu grupo do WhatsApp, pois ele está bombando. Basta entrar aí, né, no link do meu perfil e já vai direto para o grupo. E lá onde assim a gente tem partilhas maravilhosas, a gente pode se colocar, né, de uma forma muito tranquila, porque será super acolhida, sem julgamentos, sem críticas, e as experiências são assim fantásticas, né? Então, você que não está no grupo, chega mais, chega junto. Isso aí, né, Carol? Bombando demais, muita coisa legal. Com certeza. Então, vamos lá, gente. Vamos começar o tema de hoje, né? Quero falar um pouco para vocês, né? Eu procrastino, você procrastina, todos procrastinamos. Pelo menos em algum momento na nossa vida, nós já vivenciamos a procrastinação. Deixa eu só falar uma coisa com vocês, porque no decorrer assim da live, às vezes eu estou falando e eu posso passar, né, deixar passar alguma pergunta. Então, se alguém desejar fazer alguma pergunta, vem aqui, ó, aqui embaixo tem esse ponto de interrogação, é só clicar ali e aí faz ali, porque aí fica em destaque, fica em evidência.
Então, caso tenha alguma pergunta ali, eu não vou deixar passar, tá bom? E vão mandando os coraçõezinhos para eu ver que eu não tô aqui sozinha, né? Por favor, não gosto de ficar aqui sozinha, não. Então, vamos lá, gente. A frase no caso, que eu já vi várias vezes na internet, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa e procrastina. Nossa, tem um efeito assim bem forte, né? E que nem sempre ela é 100% verdadeira, porque muitas das pessoas, né, que tem a tendência de deixar para amanhã, de deixar para depois algo que elas precisam fazer hoje, ao se deparar com essa frase, elas vão com certeza se sentir muito mal, vão se sentir um lixo, vão achar assim que não tem capacidade, que não tem condições de fazer nada na vida. E isso vai desmotivá-la, né? Porque eu penso que essa frase, muitas das vezes, ela faz o efeito contrário. Se é uma frase com um intuito motivacional, para muitas pessoas, ela vai surtir o efeito desmotivacional. Porque essa pessoa vai se perguntar, caramba, se eu desejo tanto uma coisa, se eu desejo tanto fazer algo, por que não fazê-lo? O que está dando errado? O que me paralisa? Então, sou eu que não sou capaz. Então, gente, e com isso, eu quero dizer para vocês, falar para vocês sobre o que é procrastinação. Por que ela acontece na nossa vida, né? Procrastinação é uma palavra que ela vem do latim, procrastinatus. Quer dizer à frente, e crastinatus quer dizer de amanhã. Enfim, na tradução não é uma tradução muito perfeita, mas já dá a entender, né, que é algo que a gente protela, que é algo que a gente joga para frente, que é isso que é a procrastinação. A gente sempre vai adiando, a gente sempre vai protelando. Na realidade, tudo que é chato, né, a gente vai deixando para depois, não é isso? Coloca aí para mim, se não é. E aí, quem que atire a primeira gota de gordura, quem nunca deixou louça acumulada na pia? Ah, essa eu quero que vocês me respondam. Coloca aí eu. Pois é, né? Lavar louça é muito chato. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda, querida. Lavar louça é muito chato. Muitas das vezes você tá ali já envolvida, né, com a questão da comida, você tá cozinhando, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E até mesmo, é isso aí, né, Carol? Boa noite, Cris. Isso mesmo, né, Carol? E não somente você, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com essa questão de deixar de fato a louça lá na pia. Ai, a Aline também, ó, falou a mesma coisa. É isso aí, gente. Eu também várias vezes já tive essa mesma atitude. É normal, porque quando a gente termina, né, aí tá ali na mesa, todo mundo conversando, e de repente você levanta, tipo, você pensa, ai, pois é, né, Cris, nesse frio, vamos deixando a loucinha pra lá. Então, a gente acaba não fazendo no momento que precisa ser feito. Precisa ou não precisa, né? Nem existe, digamos assim, um protocolo para que a gente lave a louça após o almoço. É uma questão mesmo de direcionamento interior nosso, né? Do nosso gostar. Eu gosto assim, mas de repente vocês não gostam, cada uma vai fazer a seu tempo. Só que a louça é algo que é chato de se fazer e que se nós protelarmos, deixarmos para depois, ok, não vai surtir, não vai ter prejuízo nenhum na nossa vida. Nenhum. Só o máximo que pode acontecer é ficarmos sem copo para beber água, não é isso mesmo? Mas aí é só ir lá, pegar o copo, lavar e tomar lá a nossa aguinha e vida que segue.
Só que quando a gente já traz para o nosso cenário pessoal, né, das nossas atribuições pessoais, profissionais e até mesmo vinculada à nossa maternidade, aí sim a gente já pode ter um olhar mais aguçado para isso, né? Porque isso pode realmente desencadear um desconforto e até problemas mesmo, porque quando você começa a protelar algo que está envolvido em uma dessas três questões, realmente você está deixando a desejar. Digamos que você, nas suas atribuições pessoais, você deseja muito fazer um curso de inglês, ou uma faculdade, ou uma nova faculdade. Então você cria toda aquela expectativa, você planeja, não, porque no próximo semestre eu vou. Só que quando chega o próximo semestre, acontecem inúmeras situações que você vai colocando como desculpa. E aí você não se matricula, você não inicia um novo curso, você não começa uma nova faculdade. A mesma coisa na questão alimentar, né? Quanto que a gente ultimamente tem escutado no caso de ter uma alimentação mais saudável, quanto que isso é importante para a nossa saúde. Se desejamos chegar lá na nossa velhice, né, com qualidade de vida, uma velhice saudável, para ainda poder curtir de fato, a gente na realidade já deveria estar cuidando dela já há mais tempo, eu pelo menos, né? Vocês não, ainda tem muita gente novinha aí, que já está na hora de cuidar dessa alimentação, para que você possa ter de fato uma velhice com mais qualidade de vida. A mesma coisa na questão da atividade física. Tudo isso são hábitos que nós precisamos adquirir, né, para que o nosso cérebro entenda que de fato nós mudamos de vida, nós mudamos o hábito, porque como vocês já sabem, até porque eu mesma já disse, o nosso cérebro ele é condicionado, né, àquele comando que nós mandamos para ele. E para ele acatar um novo comando, nós precisamos ser perseverantes no mínimo uns 2 meses, para que o cérebro entenda que de fato houve uma mudança, porque do contrário, ele vai permanecer com aquele mesmo, né, hábito, pensamento que nós tínhamos anteriormente. Então, queridas, é muito importante que essa demanda saia de nós, né? Que a gente consiga de fato modificar, que a gente consiga de fato querer tirar esse desejo, esse planejamento do papel. Poxa, Solange, mas por que eu não consigo? Eu até tento, eu faço inúmeros planejamentos, sempre que começa, vira uma semana, segunda-feira eu vou começar uma dieta, eu vou entrar na academia, eu vou sentar com meu filho ou com minha filha para a gente elaborar as tarefas semanais. Só que quando chega no momento, eu não consigo. O que será que acontece para a gente não conseguir? Então vamos lá retroceder, falando novamente sobre a louça, né? Vou pegar esse exemplo da louça. Eu posso aqui citar inúmeras justificativas para se dar para não lavar a louça naquele momento. Como, por exemplo, você levanta da mesa, você vai escovar seus dentes, né? Tem pessoas que gostam de escovar os dentes logo assim que termina de comer. Aí você vai para escovar seus dentes. Chega no banheiro, você escova seus dentes, você já recolhe a roupa suja para levar para a lavanderia, você dá uma organizada lá no armário, você sai do banheiro, você já se distraiu com o seu quarto, você já está lá organizando outras coisas e por aí vai. Você faz uma coisa em cima da outra, quando vê, já passou um tempão e a louça permanece lá. Você não lavou a louça. Outra situação, você ama escutar música quando você está envolvida com alguma tarefa doméstica, faxina, lavar a louça, né? Então você vai lá no seu telefone, vai lá no Spotify, separa lá na playlist, você coloca lá, né, música para você dança um pouquinho, aí de repente você volta de novo lá no celular, você navega lá no Instagram, já comenta alguma coisa, curte outra.
Aí responde algumas mensagens que tem no WhatsApp. Não é isso, gente? Faz sentido para vocês que eu estou falando? Me respondem aí, por favor. E aí, mais uma vez, você se distraiu e não lavou a louça. Ou seja, a gente de fato, a gente se distrai. E se nós formos parar para pensar, eu falei umas 2 desculpas, mas eu posso falar aqui inúmeras desculpas. E nenhuma delas eu vou citar algo externo. Todas essas justificativas têm muito a ver com o que vem do nosso interior, de algo que acontece no nosso interior. Porque o nosso externo, ele não influencia, muitas das vezes, desses gatilhos que são disparados em nós, que fazem com que a gente paralise diante da nossa vontade. Nós temos 4 mundos, digamos assim, né? Nós vivenciamos em 4 mundos: o mundo espiritual, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo físico. Eu vou ficar hoje só com 3. Vamos deixar o espiritual um pouquinho de lado. Hoje eu vou falar para vocês do mental, do emocional e do físico. Vamos imaginar uma árvore. Uma árvore, o que você vê? Você vê um caule, né? Com folhas, com galhos, com frutos. E essa árvore tanto pode ser formosa, linda, com caule bem enrijecido, com folhas verdes, com frutos lindos, belíssimos, mas ela também pode ter um caule ressecado, folhas murchas e frutos podres. Mas o que demanda? O que vai nortear? O que vai me dizer, né? O que vai dizer para nós que essa árvore é boa ou não é boa? É a sua raiz. É o que ela tem na raiz, é a forma que ela tem sido regada, adubada, cuidada, tratada. Então, se a árvore tem uma raiz boa, uma raiz forte, ela vai dar frutos bons, ela vai ter bons resultados com relação àquele plantio. Então, vamos trazer para o nosso mundo, o mundo mental e o mundo emocional. Ele é um mundo invisível, é como se fosse a raiz dessa árvore que eu estou falando. Só que a junção desses 2 mundos, tanto do mental quanto do emocional, é que vai ditar o nosso mundo físico, o que nós vamos ver, o que nós vamos sentir, correto? Então, assim, é muito importante nós vigiarmos o que é construído no nosso mundo mental. O que é o mundo mental? São os nossos pensamentos. O que é o mundo emocional? Os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, se eu construo um pensamento, digamos, vamos pensar que é algo que eu tenho falado muito com vocês, né? Na questão do diálogo, da construção juntas de uma lista de tarefas, né? Para os filhos e filhas executarem. Só que essa lista de tarefas precisa ser construída juntos, você mãe com seu filho ou sua filha. E aí você pensa, vou chamar meu filho para nós fazermos a nossa lista de tarefas semanal. Mas aí ao mesmo tempo que você pensou assim, aí você já vem com aquele sentimento, mas vai ser tão estressante, porque ele já disse que não quer, ou ela, né, disse que não quer, porque fez referência que na casa do coleguinha ou da coleguinha lá ninguém faz, que ele também não vai fazer. Enfim, você já ficou com aquele sentimento negativo, aquele sentimento de que aquilo vai causar em você um estresse. E aí o que vai acontecer? Vai te paralisar. Você vai ter ânimo para efetivar essa ação? Claro que não. Então aí vem a procrastinação. A partir de um pensamento que foi construído, gerou um sentimento e uma emoção negativa que não produziu uma ação e, consequentemente, não teve resultado. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando?
Respondem aí, amadas e amados, né? Porque hoje a gente tem também homens. Sejam bem-vindos, todos sejam bem-vindos. É sempre uma alegria recebê-los aqui na minha quarta acolhedora. E a partir daí, a mesma coisa se dá com relação à construção de um pensamento que gera sentimentos e emoções boas. Então, assim, se eu tenho uma raiz que que é podre, que dali ela só fornece adubos negativos, pessimistas, de preguiça, de ranços, de mágoa, de baixa autoestima, de baixo autocuidado, o que eu vou gerar? Eu não vou conseguir caminhar, eu vou permanecer paralisada. E com isso, eu não produzo, eu não gero resultados, pois se eu não faço efetivamente uma ação, eu não tenho resultado em função dessa ação que eu deixei de fazer, correto? E aí vem a procrastinação. Então é sempre importante a gente trabalhar o nosso pensamento, produzir pensamentos bons, trabalhar de uma forma sempre motivadora para nós mesmas. E aí entra a questão do autoconhecimento. O quanto que é importante, que eu também sempre falo, né? O quanto que é importante o nosso olhar para o nosso interior, para que a gente possa fazer pausas, para que a gente consiga identificar o gatilho que fez com que a gente paralisasse diante daquele planejamento, diante daquele desejo, diante daquela vontade, porque são gatilhos, amadas. São gatilhos que acontecem, que fazem com que a gente paralise. E a gente só vai conseguir identificá-los a partir do momento que a gente se olhar, que a gente se conhecer, porque aí sim a gente vai perceber o que está acontecendo de errado, o que está causando em nós essa insatisfação que faz com que a gente construa pensamentos negativos. Então a gente precisa exercitar pensamentos positivos para criar sentimentos e emoções boas, frutíferas, para gerar uma ação que, inconsequentemente, vai nos dar bons resultados. Então, essa é a fórmula. O pensamento gera uma emoção ou sentimento que causa uma ação que tem como consequência resultados. Assim funciona a nossa vida. Assim que precisamos trabalhar. Existe um ditado, um provérbio chinês, que fala assim: uma visão sem ação é devaneio e uma ação sem visão é pesadelo. Faz sentido isso para vocês? Fala aí para mim, por favor. Deixa eu dar uma olhada aqui em quem é que chegou, quem é que tá aqui. Luci, seja bem-vinda, querida. Ah, Beatriz, já falei com ela. Isso aí, gente. E aí, quando uma pessoa deseja fazer muita coisa e ela fica só no desejo e nada faz, é justamente a visão sem ação. E, em contrapartida, também tem aquela que faz um monte de coisas, mas que, no fundo, você vai ver, não existe propósito nenhum para isso. Então, perde todo o sentido. Tudo pra gente, tudo na nossa vida, tudo no contexto que a gente vive, principalmente, né, da nossa maternidade, que eu acredito, se você hoje está aqui comigo nessa live, é porque você está imbuída de desejar, né, fazer uma nova construção maternal, olhar para a sua maternidade hoje com outro olhar, procurar identificar o que de fato você precisa modificar, se é na escuta ativa, se é na questão do diálogo, se é na questão da empatia, isso sem perder a sua autoridade,
Então, assim, nós precisamos vigiar quanto à construção dos nossos pensamentos. A gente precisa caminhar entrelaçados, a ação junto com a visão. Porque a partir do momento que a gente tem essa visão, né, construída de forma produtiva, a gente vai ter bons resultados. A gente vai conseguir tirar do papel tudo aquilo que demanda de um planejamento, que demanda de um desejo, né, que demanda de um querer. Mas se de fato a gente não tem uma visão prazerosa, se a gente só olha para aquela visão de uma forma repleta de obstáculos, a gente se perde. A gente vai ficar paralisada no meio do caminho e nada vai construir. A nossa vida vai ser sempre aquela mesmice. A gente não vai conseguir caminhar. Então, por isso eu as convido a, de fato, fazer esse exercício. Sempre pense, né? O pensamento gera emoção, que gera uma ação e que gera um resultado. Então, assim, de forma progressiva, produtiva e positiva. Ok? Falem aí para mim se faz sentido isso aí para vocês. Boa noite, Anne. Seja bem-vinda, querida. Então, né, indo por esse raciocínio de que a gente não pode desvincular, né, a visão da ação, como disse, né, o provérbio chinês, que um é devaneio e o outro é pesadelo, e é de fato, você se perde, você nada constrói dessa forma. Então, precisamos seguir. Então, precisamos criar estratégias para que não ocorra a procrastinação. Além da gente trabalhar, né, de olhar para o nosso eu, ter o entendimento, né, de qual gatilho que me fez de fato procrastinar, eu preciso também ter estratégias. Porque com as estratégias eu vou conseguir trabalhar o meu cérebro nesse sentido de modificar esses hábitos. E esses hábitos são feitos de forma simples, pequenas, mas contínuas. Digamos que eu tenho muita roupa para passar, tenho cesto de roupa para passar, então eu fico olhando para aquele cesto de roupa, não tenho vontade de passar. Eu sou uma pessoa que eu detesto passar roupa, gente. Então, assim, quando a gente vê muita coisa em grande quantidade, coisas chatas que a gente não gosta, qual é a tendência? É se afastar, é deixar para depois, né? Com relação a roupa, passar roupa, com relação, digamos, no profissional, elaborar um relatório, com relação a marcar médicos, a iniciar uma reeducação alimentar. Então, são coisas que realmente vai convocar-nos de um modo, de um lado que não nos é agradável, porque a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto. E aí, tudo que convoca a gente a sair da nossa zona de conforto faz com que a gente precise ter mais esforço, né? E ultimamente, vamos combinar, né? A gente tá mais naquela leva de deixa a vida me levar, né? Muitos vão nesse embalo. Só que se a gente tomar posse desse ditado, deixa a vida me levar, tipo Zeca Pagodinho, a gente não vai fazer construção nenhuma na nossa vida, nem pessoal, nem profissional e principalmente na nossa maternidade, que é o propósito, né? Que é o nosso propósito. Então, quando nos deparamos com grandes coisas, vamos começar com pequenas metas. Faça uma meta, nunca deixe de fazer, mas faça uma meta pequena. Cada dia você faz um pouquinho. E aí o importante é que sempre que você conseguir concluir aquela ação que você se propôs a fazer de forma pequena, bata palmas para você. Dê parabéns para você mesma. Se olhe no espelho. Nossa, parabéns para mim. Consegui. Por hoje eu consegui. E assim você vai conseguir ir eliminando coisas que você vem acumulando já há algum tempo. Indo aos poucos. Não queira fazer tudo de uma vez. Porque
porque isso vai gerar em você uma insatisfação. E aí lembra do que eu falei? Que a partir do momento que a gente constrói um pensamento que gera um sentimento negativo, ele inibe que a ação seja concretizada. Então vamos aos poucos. Aos poucos você vai fazendo as coisas que você precisa fazer, quer seja em qualquer âmbito da sua vida, no profissional, no pessoal e na sua maternidade. E nunca se esqueça de se parabenizar por essa atitude. Deixa eu ver aqui. Não. A segunda propósito é gerenciar. A segunda estratégia, né? O segundo propósito. Gerencie as suas emoções e não somente o seu tempo. Porque a gente sempre costuma falar, né? Nossa, eu não tenho tempo para nada. Aí um outro vem com uma fala, você precisa organizar seu tempo. Ok, precisamos mesmo. Nós temos 24 horas, tirando o tempo que a gente dorme, vamos botar em média de 7 a 8 horas, o restante é o nosso tempo produtivo na vida. Isso para fazer tudo o que precisamos, né? As nossas inúmeras funções. Então, precisamos organizar o nosso tempo, mas acima de tudo, precisamos gerenciar as nossas emoções. Porque é muito importante, por exemplo, tem muitas falas de pessoas que dizem que não vão fazer determinada coisa, tarefa, iniciar determinada situação nova na sua vida, porque não está bem, porque está triste, porque está mal-humorada, enfim, vincula o seu estado de humor, o seu estado de espírito com relação a não fazer. Percebe que é uma desculpa? Entende? Vocês entendem que é uma desculpa? Coloca aí para mim, por favor. Porque se você passar a vincular o seu humor com tudo que você precisa fazer, isso vai virar um círculo vicioso. Porque nem todo dia a gente está bem, gente. Nem todo dia. Às vezes eu mesmo levanto assim super desanimada, ou triste, ou com dor mesmo, né? E nem por isso eu fico deitada na minha cama. Eu levanto, vou trabalhar com dor, triste, chateada, com raiva, seja lá qual é o sentimento que eu esteja vivenciando naquele momento. Nós precisamos saber gerenciar as nossas emoções com relação às nossas responsabilidades. A gente não pode deixar que as nossas emoções sobreponham aquilo que nós precisamos e queremos fazer. Isso é outra estratégia. Gerenciar muito bem as emoções. Afinal de contas, quem manda nelas são vocês, somos nós, a partir do pensamento que nós construímos. Ok? Ficou claro isso? É isso aí, Carol. Outra estratégia que eu também acho assim muito legal é fazer uma estrutura de procrastinação. Como assim, Solange? Estrutura de procrastinação. Se você está falando que a gente não pode mais procrastinar, como é que você vai criar uma estrutura de procrastinação? É isso mesmo, a gente vai burlar o nosso próprio cérebro com relação aos nossos afazeres, aos nossos planejamentos. Eu vou fazer uma lista e vou colocar aquilo que é mais urgente que eu preciso fazer no top dessa lista, no topo, né, dessa lista. E a partir daí eu vou começar a fazer aquilo que eu falei. De pouquinho em pouquinho eu vou começando, concretizando de fato aquilo que eu desejo, aquilo que eu planejo, aquilo que eu espero para a minha vida, para a vida da minha família. Então, desta forma, eu consigo fazer aos pouquinhos. Eu só estou vendo uma coisa ali, lá no topo da minha lista. É isso que eu vou focar nesta semana. E assim nós vamos seguir. Ok, gente? Tá claro isso aí para vocês? Falem aí para mim, por favor, que ninguém tá respondendo. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu não esqueci de nada, né? Então, outra situação assim muito mais importante
é com relação a, como é que se diz? Nomear o problema. Sempre que vocês vivenciarem um momento em que vocês estão achando que estão procrastinando, olhem com muita clareza e transparência para ver se de fato é uma procrastinação. Porque muitas das vezes você vivencia inúmeras situações que você não consegue iniciar um trabalho ou iniciar, digamos assim, né? Esse bate-papo com seu filho ou sua filha na construção das tarefas semanais, ou vai começar um novo emprego, ou uma nova faculdade, enfim, mas por situações reais, por um cenário real que você esteja vivendo. Não é procrastinação. Então, se você entender que não é procrastinação, tá tudo bem. No tempo certo, quando passar, né, todo esse furacão que você esteja aí vivendo agora, que você esteja no olho desse furacão, você vai conseguir efetivar, você vai conseguir executar a sua ação. Porque na realidade você não está deixando de fazer por uma construção errônea do seu pensamento. Você está deixando de fazer por coisas reais, pelo cenário real que você está vivendo. Agora, se é a procrastinação, mais uma vez eu falo, precisa ser trabalhado na questão interior. Como é que está o gatilho? Aonde está esse gatilho? Preciso identificar esse gatilho que está me paralisando. Preciso trabalhar o meu pensamento, porque um pensamento ruim gera sentimentos e emoções ruins, negativas, que vão me colocar para baixo e com isso vão me paralisar. Eu não vou ter ânimo para executar, eu não vou ter uma tomada, né, de ação e com isso não vou ter resultado. Então é muito importante a gente saber discernir. De fato isso é procrastinação ou eu que estou vivendo um momento mais, né, atribulado que está me impedindo de fazer este ou aquele projeto, né, que eu de fato desejo. E por fim, queridas, e não menos importante, é a questão do exercício de olhar para o seu eu no futuro, que é assim importantíssimo. E aí eu as convido a começar, assim, quanto antes, a fazer esse exercício toda manhã. Quando você acordar, tira assim uns 10 minutinhos, coloque 10 minutos, né, de repente o telefone para despertar antes, e aí você usa esses 10 minutos com calma, acorde com calma, sem susto, sem o pensamento acelerado, sem querer dar um pulo da cama, não, acorda, começa a perceber a sua respiração, começa a perceber os seus pensamentos, ordenando os seus pensamentos para o que você precisa fazer no dia. E aí vai trabalhando a sua respiração, vai sentindo a sua respiração, né? Respira fundo, solta o ar. E ali você olha para a área que você precisa parar de procrastinar. A partir desse contato com o seu eu, você vai ter mais clareza de identificar essa área, de identificar esse gatilho que é disparado, que te paralisa. E aí, identificando nessa área, você para e pergunta e percebe-se, né? Aonde que eu estou? Qual é o sentimento que eu estou tendo com relação a essa procrastinação? O que eu espero? Faça isso todos os dias. Depois de algum tempo, vocês vão perceber uma linda mudança na construção do pensamento de vocês. Tá bom? Diz aí se fez sentido para vocês, né? O conteúdo. Eu vou deixar essa live salva, né? Vou jogá-la lá pro YouTube também. Quem ainda não se inscreveu lá no meu canal do YouTube, se inscrevam-se que eu vou começar a colocar vídeos além das lives. Vou começar a colocar vídeos lá também bem interessantes para nossa maternidade, ok?
E vocês, mamães que estão aí, eu vou lançar agora no dia 19 de julho um desafio. Venha ser a mãe que deseja em 10 dias. Se você é uma mãe que está com conflitos, que está com dificuldades, até para dizer não, de ganhar mais autoridade. Então, assim, venha participar desse desafio. Esse desafio vai ser via WhatsApp, vão ter apenas 2 encontros no Zoom. E ali eu vou trabalhar com vocês, apresentando estratégias para que vocês possam, de fato, voltar-se para a sua maternidade de uma forma muito mais serena, muito mais saudável nos relacionamentos com os seus filhos, ok? Depois eu vou colocar aqui e vai ser assim um valor irrisório, vai ser apenas R$27 esse desafio. E eu vou colocar depois, posteriormente, aqui no Instagram, o link, vai ficar na bio. E aí vocês já entram no grupo, que vai ser o grupo do desafio, e para que lá eu lance para vocês o link do pagamento, tá bom? E espero que todas estejam lá, serão todas bem-vindas, vai ser um grande prazer poder recebê-las e fazer mais esse trabalho com vocês. Eu nem sei se a minha aluna, eu já tenho algumas mentoriandas, né, que estão fazendo mentoria comigo, então elas também vão participar, e aí elas vão poder também dar o testemunho, né, do quanto que está sendo proveitoso, né, essas experiências de mentoria, de aulas. Então, assim, espero que todas vocês estejam aproveitando o conteúdo de forma geral, né? Tanto o que está lá no grupo, tanto o que eu disponibilizo aí no perfil, no feed do Instagram, ok? Isso aí, hein, Lu? Isso mesmo. Estamos juntas. Carol também está lá, né? Isso mesmo. Amadas, muito obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui se alguém fez alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta. Então tá, eu quero agradecer a vocês imensamente por esse momento, por vocês estarem aqui, pela participação, né, pela troca. E estaremos juntas na próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira teremos uma convidada, uma mãe de oração, que vai vir falar um pouco pra gente dessa caminhada, do desafio de conduzir a maternidade. Ela tem 2 filhos, trabalha, serve na igreja, então ela vem falar um pouco pra gente, né, do quanto que é aí difícil se equilibrar, né, nessa corda bamba. Não percam, na próxima quarta-feira. Mas depois eu vou colocar para vocês também o post aí da quarta acolhedora. Para vocês convidarem amigas, convidem amigas. Com certeza vocês têm inúmeras amigas que são mamães. Convidem as amigas, que quanto mais mamães forem alcançadas com esses conteúdos, com certeza melhores serão os filhos que entregaremos para o mundo. Não é isso? Obrigada, Cris. Um beijo no coração de todas, de todos. Deus os abençoe e tenha uma boa noite. Muito obrigada, queridos. Fiquem com Deus.